Olá, estou representando o Centro Espírita JJ Rodrigues, de Campo Limpo Paulista. E eu já queria começar com uma pergunta. Você já percebeu que muitos de nós só conhecem a ponta do iceberg que somos? Só conhece aquilo que está acima da linha da água? Porque nós usamos as máscaras no dia a dia, nós mostramos ao outro as qualidades que gostaríamos que eles vissem em nós. Enfim, nós sabemos que um iceberg, ele é uma montanha de gelo que se desprendeu de uma grande geleira e vaga pelo oceano. E nós? O nosso espírito vaga pela terra em busca de crescimento, de aperfeiçoamento, de mudança, em busca da divindade da qual se desprendeu e sente saudade. Nós já pensamos sobre esse aspecto? Então eu gostaria de repetir a pergunta. O que é que há abaixo da linha da água? Você já se perguntou o que você é? De que massa você se compõe? Quais são os seus valores, os seus anseios, as suas dificuldades, as suas necessidades? Você já percebeu o quanto é importante você buscar a sua verdade? Não aquela verdade que você mostra possuir apenas porque é socialmente aceito. Não aqueles comportamentos massificados que te dão um sentimento de pertencimento, mesmo que seja do lado mais ruim ou do lado das sombras, do lado não tão correto, vamos dizer assim. A importância de se buscar a verdade foi assim despertada em nós através de Sócrates, que foi um grande filósofo grego da antiguidade. Ele que nos dizia, conhece-te a ti mesmo, né? E ele achava que o homem livre era aquele que conseguia dominar a si mesmo, dominar os seus impulsos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, dar conta, vamos dizer assim, da sua vida. E eu vou citar hoje algumas frases desse grande filósofo. Uma delas é: a única coisa que sei é que nada sei. Vejam só, se Sócrates nada sabia, imagine nós. Mas olha quanta humildade em reconhecer a sua pequenez. Outra frase, Críton, que era uma pessoa: devemos um galo a Esculápio. Por favor, pague essa dívida. Gente, quem naquele momento, condenado à morte, esperando, né, para ser sentenciado ali, ia se preocupar com o galo que ele estava devendo a uma pessoa? Só alguém com grandes valores morais, não é mesmo? Outra frase dele: a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Olha só, gente, que importante, né? A gente reconhecer o pouco que nós sabemos, né? Ele dizia também: eu não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-los pensar. Veja, é verdade, né? Nós não podemos ensinar. Quando nós fazemos a pessoa pensar, refletir, todo aquele conhecimento que ela estiver buscando vai se tornar algo útil, verdadeiro, vai fazer sentido para ela, porque ela vai refletir sobre tudo, vai pensar, vai tirar suas próprias conclusões e colocar na sua vida, no seu dia a dia, para auxiliá-la a crescer e administrar os seus problemas, as suas questões, não é assim? A última frase dele que eu vou citar é a seguinte: aqueles que não estão felizes com o que têm, não estarão felizes com aquilo que gostariam de ter. Gente, olha que profundo. Nos mostra que realmente a felicidade não está no exterior, não está nas coisas que nós desejamos, mas sim
naquilo tudo que há abaixo da linha da água, naquilo do que nos compomos verdadeiramente, do nosso iceberg por completo. E o Platão, que foi amigo e discípulo de Sócrates, ele nos trouxe o mito da caverna, que eu também gostaria de relembrar aqui com vocês. Ele conta um diálogo que aconteceu entre Sócrates e Glauco, onde Sócrates relata que haviam homens que desde o seu nascimento permaneciam acorrentados dentro de uma caverna, geração após geração. E eles ficavam de costas para a caverna e olhando apenas para o fundo dela. E havia uma pequena parede atrás deles e atrás dessa parede uma fogueira. E as pessoas, os homens que passavam na porta ali na entrada da caverna carregando coisas, não eram vistos por eles, né, que estavam de costas, e a parede impedia que as sombras projetadas na parede de fundo mostrasse os homens. Então eles só viam as coisas que eles estavam carregando. E para aqueles prisioneiros, essas coisas eram tudo o que havia no mundo. Um dia um prisioneiro consegue se libertar e sair da caverna. Mas, ao passar pela fogueira, as labaredas já feriram seus olhos. Ao se deparar com toda a luminosidade do exterior, com aquele dia ensolarado, ele se sentiu cego. Imagine uma pessoa que passou a vida toda na escuridão. Ele sentiu-se cego. E o seu primeiro desejo foi retornar ao fundo da caverna. Porque, por pior que fosse aquela prisão, era uma prisão conhecida. Então ele preferia ficar lá. Mas ao olhar melhor, quando seus olhos se acostumaram com a luz, ele pôde perceber, admirar, né? Se deslumbrar com todas as belezas que existiam fora da caverna. E aí ele sentiu um desejo enorme de partilhar aquilo com os seus amigos prisioneiros. E ele resolve retornar à caverna para acordar, para despertar cada um do que existia lá fora, de que a vida não era só aquelas sombras que eles pensavam existir. E aí Sócrates pergunta a Glauco o que Glauco acha que aconteceria com esse prisioneiro quando ele retornasse à caverna. E Glauco diz que provavelmente os amigos prisioneiros dele lá não acreditariam em nada do que ele falaria. E, inclusive, ele próprio teria muitas dificuldades para descrever as coisas que ele tinha visto, porque eles não tinham referência ali para entendimento e ele nem teria palavras adequadas. E que, por fim, era muito provável que ele fosse assassinado, porque iam dizer que ele estava alucinando, né? Ou era um ato de loucura. E é isso mesmo que acontece conosco quando temos a venda da ignorância cobrindo os nossos olhos. Quando alguém nos faz despertar, quando alguém nos faz refletir, nós insistimos em não reconhecer as verdades, principalmente em relutar, em aceitar e praticar as verdades divinas. Como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará dos seus defeitos, dos falsos profetas, das religiões que não se voltam para o bem, de tudo aquilo que realmente nos engana, da materialidade. Vai nos libertar de tudo isso, vai nos tirar da sombra, da nossa sombra interior e nos trazer a luz, nos mostrar a nossa luz. Mas muitas vezes nós não fazemos esse trabalho de autoconhecimento, de descobrimento das nossas verdades por medo, por comodismo, porque é muito difícil sair da nossa zona de conforto. É muito melhor ficar olhando para o fundo da nossa confortável e conhecida caverna. Não é assim? E dizem que Platão, nesse mito da caverna, ele faz essa relação com o que aconteceu com Sócrates, porque Sócrates, ele buscava nas pessoas e principalmente nos jovens essa reflexão, fazer com que as pessoas se questionassem e trouxessem de dentro de si as verdades, aquilo que pensavam, o que verdadeiramente eram, como deveriam agir, no que acreditavam. E como ele
se negou a renegar essas verdades, a renegar aquilo em que ele acreditava, porque ele achava que a verdade era o autoconhecimento. Ele então foi condenado a tomar cicuta e a morrer, né, por causa desse veneno. E se formos pensar, foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Quando Jesus, com toda a sua autoridade moral, nos trouxe os ensinamentos do Pai, nos mostrou o certo e o errado, nos trouxe um Pai que não castiga, mas que é amoroso e bom, mas tem leis justas, que nos dão o livre-arbítrio e a responsabilidade por nossos atos. Quando ele trouxe todas essas verdades, quando ele nos falou das bem-aventuranças, ele se tornou na cabeça dos detentores do poder da época um desafio e uma ameaça. E a melhor forma de acabar com isso era matando o corpo daquele homem, crucificando. Porque eles achavam que matando o corpo acabariam com os ensinamentos dele, com a palavra dele. Mas estamos nós aqui há 2000 anos, mais de 2000 anos passados daquele trágico dia da morte do Cristo, falando dele, falando dos seus ensinamentos, nos incentivando, nos dando força, coragem para buscar essa nossa melhora interior, né? Para tentar transformar, melhorar, vamos dizer assim, o patamar do nosso conhecimento intelectual, emocional, espiritual, para que a gente possa seguir esse mestre, para que a gente possa trazer para a nossa vida o que verdadeiramente tem significado. Então, eu coloco uma pergunta aqui para todos nós. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Nós estamos pensando no bem, fazendo bem, visualizando bem, desejando bem? Nós estamos buscando realmente crescer? Porque quando a gente descobrir a nossa verdade, ela vai nos impulsionar a ir ajudar outras pessoas a também buscar as suas. E com certeza, todos nós juntos vamos conseguir transformar o mundo, vamos conseguir sair juntos dessa caverna que nos sufoca, que nos oprime, que nos assusta, que nos deixa sem iniciativa, sem força, sem perseverança, sem esperança, sem fé. Nós vamos finalmente conhecer o que é o amor. Então, meu amigo, minha amiga, que me ouve aqui, eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua paciência e gostaria que juntos nós descobríssemos as verdades divinas e as nossas verdades e que fizéssemos a conexão entre as duas, para que saiamos juntos, né? Como eu falei, dessa caverna. E se você tem assistido as palestras aqui no nosso canal, curta, comente, compartilhe, deixe a sua dúvida. Nós vamos ter muita alegria em participar com você e responder a você sobre esse mundo de informações que Jesus nos trouxe. Fique com Deus.